no final de 400 anos, então a iniquidade dos amorreus, a iniquidade dos povos que habitavam em Canaã, chegaria a um ponto tão alto, que seria o momento de Deus punir aquele povo. E punir aquele povo de forma brutal. E como Deus puniria aquele povo de forma brutal, violenta, severa? Ele puniria aquele povo de forma brutal, violenta e severa através do povo de Israel que seria liberto. Essa era a estratégia divina. É por isso que o povo de Israel ficou 400 anos no Egito. Deus estava sendo paciente com o povo de Canaã. E a iniquidade do povo de Canaã estava crescendo, aumentando cada vez mais. Depois de 400 anos, chegou a um nível tão elevado que Deus disse: agora é a hora da punição. Então ele libertou o seu povo, e o seu povo caminhou rumo à terra, e capitaneados por Josué, eles entraram na terra, e isso explica para nós por que a conquista de Canaã foi tão violenta. Se os irmãos lerem a história de Josué, ou o livro de Josué, os irmãos vão dizer: não dá para entender um Deus como esse. Não dá para entender. Como Deus pode ser tão severo? Agora nós entendemos. Isso está acontecendo porque Deus esperou 400 anos. A iniquidade desse povo chegar a um ponto insustentável. É por isso que a conquista da terra por Josué foi tão severa, foi tão violenta. Deus chegava e dizia o seguinte: olha, matem todos, desde os menores até os mais velhos, todos. Não deixem ninguém vivo, absolutamente ninguém. Quando nós lemos essas ordens em Josué, nós nos assustamos. Senhor, o Senhor não é um Deus de amor? Nós pensamos. Mas quando contrapomos essas ordens sanguinárias, severas, pesadas, a esse texto, então nós entendemos. O Senhor é severo sim, mas a sua severidade tão terrível, ela só é despejada numa fúria incontida depois de séculos e séculos e séculos. O Senhor é tardio para se irar, mas quando Ele se ira, não queira estar perto. Ele é paciente, Ele é tolerante, Ele é longânimo, por séculos e séculos e séculos. Mas, num dado momento, a iniquidade chega num nível tão alto, que Ele então, que está sentado ali no seu trono, em silêncio, sem nada fazer, sem nada dizer, apenas observando, então Ele diz: basta. E Ele se levanta. Meus irmãos. E quando isso acontece, ninguém permanece de pé. O que é importante aprender disso é que o Senhor, são lições que devem impingir consolo no nosso coração e temor. Consolo por quê? Porque Ele é demorado, porque Ele é paciente, porque Ele é longânimo, porque Ele espera, não espera um dia nem dois, nem um ano nem dois, espera séculos. E isso deve impingir em nós tranquilidade, louvor, gratidão, porque Deus é assim. Mas também deve impingir em nós temor. Por quê? E como estamos dizendo aqui, quando Ele se levanta, então a sua fúria é incontida. Nós já vimos isso
na história do dilúvio. E notem, quando a sua fúria se manifesta por causa desse alcance da iniquidade a níveis intoleráveis, então a punição não é sobre um indivíduo, sobre 2 ou 3 indivíduos, sobre uma casa ou sobre uma família, não. A punição de Deus é no nível nacional e até no nível global, universal. Nós vimos isso já uma vez acontecendo na história do dilúvio. Deus observou ali a iniquidade do homem que chegou a tal nível, a tal ponto que ele disse: eu vou acabar com a raça humana totalmente. Eu só vou salvar 8 pessoas. E agiu assim. E aqui ele está dizendo que chegará o momento em que a sua paciência vai se esgotar com os cananeus. E ele vai se levantar, mas isso iria demorar muito ainda. Mas quando ele se levantasse, ele iria arrasar com as nações cananeias.